18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Juntos mais uma vez, começando o programa 18 horas. Eu, você e ela, Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. Beleza? Muito boa noite pra você, Carlão. Boa. Tudo beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado aqui na Mix, na 100,7. E é claro, hein, estamos aí sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o 994887592 e participe conosco, não é isso, Nathalie? É isso mesmo, Carlão. Queremos saber de você, nosso ouvinte, qual que é a sua opinião? O que você pensa sobre os assuntos que são abordados principalmente nas reportagens aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente através do 994887592. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Reforma tributária aprovada na Câmara mantém vantagens da Zona Franca de Manaus. Caos na saúde do Amazonas. Pacientes denunciam a falta de ortopedistas no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, e mostrando aí todo o caos. Mais de 6 mil produtos irregulares foram apreendidos durante a Operação Natal Seguro. Professores e pedagogos decidem entrar na justiça para que ela obrigue o governo do Amazonas a pagar o Fundef. Legal, 6:03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Obrigado pela sua companhia. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Está no ar mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em caos na saúde do Amazonas, pacientes que chegam a aguardar mais de 10 dias por cirurgias de emergência no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Denunciaram, inclusive, nesta quarta-feira o descaso no atendimento e a falta de médicos especializados, especialmente na área de ortopedia. Enquanto o governo do estado do Amazonas tenta descredibilizar as denúncias sobre a troca de gestão do hospital para a Organização Social de Saúde, que é a AGIR, e dizer que os atendimentos estão normalizados, os relatos da população que sofre com a longa espera e sem previsão de atendimento continuam a causar revolta entre as famílias que dependem do SUS no 28 de agosto, Nathalie. É complicado, né, Carlão? Muito. E não é de hoje que nós estamos acompanhando de perto essa crise na saúde aqui do Amazonas. Afinal de contas, nos últimos dias, nós recebemos inúmeras as denúncias. Foram diversos pacientes que compartilharam as suas histórias de sofrimento. Eles estão ali aguardando um atendimento médico que precisa ser urgente. A situação no hospital, segundo eles, chega a ser desesperadora. São pessoas, Carlão, que estão ali lutando contra o tempo, sofrendo nas filas sem ter nenhuma perspectiva de atendimento. Você vai ouvir agora um paciente que espera pela cirurgia de fratura no pé há pelo menos 4 dias. Esse homem sofreu um acidente de trânsito, está com o pé quebrado e há pelo menos 4 dias ele sequer, Carlão, recebeu uma avaliação do ortopedista. Ele, inclusive, durante a denúncia, conversou com outro paciente que está aguardando por uma cirurgia há mais de 10 dias. Segundo esses 2 homens, que preferiram não serem identificados, a atual direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto diz que há sim ortopedistas disponíveis, mas na ponta eles percebem que essa não é a realidade. Afinal de contas, essas pessoas estão sofrendo com muita dor. Vamos conferir. Da cirurgia, não tem ortopedista. Eles chegam aqui e dizem que tem ortopedista para operar, mas não tem. Eles ficam nos enganando. Dizendo que tem ortopedista, mas não tem. Tá quantos dias, irmão? 10 dias.
10 dias, tá aqui, ó, ele esperando a cirurgia também, ó. 10 o braço dias. dele quebrado 10 dias. Sem trocar curativo e sem cirurgia, e não dão nenhuma notícia pra nós, nenhuma posição. E a gente se encontra aqui aguardando, na mesma expectativa aí de ir pra casa antes do Natal, e até agora nada. 18 horas. Realmente é uma situação bastante séria, hein? Como se não bastasse a espera, que parece ser interminável, em outra denúncia, um dos pacientes que está internado há 15 dias relata o caos vivido dentro da unidade. O homem chega a afirmar que foi agredido com palavras. Ele também mencionou que o ambiente do hospital está sem condições adequadas, especialmente o segundo piso, onde são armazenados resíduos. Vamos ouvi-lo. Aqui no 28 de agosto, ó. Vou falar com o rapaz aqui, ó. Conta aí, irmão, tua história aí. Meu parceiro, eu tô há 15 dias aqui internado e não tem notícia de nada, a gente não sabe de nada, não dão posição nenhuma pra gente. Eu já caí da maca aqui e fui agredido com palavras pelos enfermeiros. Como a gente fica entediado em cima de uma cama, eu saí para andar ali embaixo, fui até a porta e um guarda no turno da noite me prometeu quebrar se eu não retornasse pro leito, prometeu quebrar meu outro lado de braço. E eu fui reclamar na diretoria lá, na direção do hospital, e eles não falam nada, todo mundo abafando o caso que está acontecendo aqui, na verdade o descaso com a gente aqui. E tá um caos aqui dentro, várias pessoas, não tem ortopedista, todo mundo aguardando e eles abafando. A gente está vivendo um cárcere privado. Quando a gente vai aparecer na portaria aí, os guardas já vão em cima da gente com maior ignorância, empurrando a gente para dentro, tratando com ignorância, mandando a gente embora para dentro, abafando o caso, para não mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Aqui tá um descaso. 18 horas. É muito difícil, né, Carlão? A gente ouviu aí o relato de um paciente que está internado e ele foi ameaçado por um profissional que atua na unidade, dizendo que poderia quebrar o outro braço dele se ele continuasse a insistir em sair do leito. As enfermarias estão lotadas, sobrecarregadas. Agora a gente vai conferir a denúncia do paciente Samuel Veloso, que sofreu um acidente recentemente. Ele também afirma que essa falta de médicos é real, principalmente dos médicos ortopedistas, que foram convidados, infelizmente, a se retirarem da unidade hospitalar na última segunda-feira. Desde o início dessa semana, a gente vem acompanhando toda essa situação caótica no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, e agora a gente vai trazer mais uma denúncia de um paciente afirmando que a maioria dos pacientes estão com problemas, principalmente de ortopedia, e infelizmente não tem médico. O que tá acontecendo? Meu nome é Samuel Veloso, eu me acidentei essa semana e o que está percebendo aqui é que não tem ortopedia. A maioria dos pacientes aqui estão com problema de ortopedia. Não temos médico ortopédico. O médico não apareceu ontem aqui, não apareceu hoje. E está todo mundo esperando aqui, simplesmente na expectativa de acontecer um milagre, porque médico não tem, né? 18 horas. Realmente, a situação está bastante complicada no Hospital 28 de Agosto. Está revelando aí um cenário de abandono e descaso que, segundo os pacientes, é uma realidade diária, no dia a dia, ainda mais com a escassez de profissionais e a falta de estrutura para atendê-los. Enquanto o governo do estado tenta minimizar a situação, os relatos da população deixam claro o sofrimento de quem depende do sistema público de saúde para sobreviver. E apesar de todas as tentativas de abafar a realidade, o sofrimento desses pacientes não é fake news, não é mentira, é real. Nós estamos mostrando aqui, é um grito por socorro que ecoa nas paredes do hospital. Mas o governador Wilson Lima anunciou que está tudo bem e tudo sob controle. Vamos ouvir. Tem gente que não quer que haja essa transparência. Tem gente que quer que os corredores do 28 de agosto continuem lotados. Tem gente que não tem interesse em que o paciente seja operado de imediato. Tem gente, acreditem, que
quer que o paciente fique lá no hospital 20, 30, 45 dias. Isso é inadmissível. A gente não aceita mais que isso continue acontecendo nessa unidade de saúde. Ou a gente resolve isso agora, ou nunca mais será resolvido. A minha preocupação é com o paciente, é com a população do estado do Amazonas, porque foi essa população que me conferiu um mandato. E é para esse cidadão que eu vou continuar trabalhando. O que acontece é a insatisfação de alguns empresários que estão saindo da zona de conforto, a impaciência. O meu objetivo é aumentar a produtividade no 28 de agosto e aqui nós vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado. 18 horas. Complicado, né, Carlão? Não adianta, não dá para fazer vista grossa diante de toda essa situação na unidade hospitalar. Afinal, contra fatos não existem argumentos. A gente acabou de mostrar, né, de ouvir pelo menos 3 pacientes que estão nessa situação caótica no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Eu falo mostrar porque para quem nos acompanha através das redes sociais e também pelo YouTube, consegue assistir as imagens do nosso programa. Mas os profissionais de saúde, Carlão, e a sociedade estão contestando essa afirmação feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Eu tô falando não somente dos médicos, dos especialistas do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, não. Mas foram inúmeros os profissionais médicos que mostraram e expressaram toda a sua tristeza, indignação e preocupação depois de serem surpreendidos com a decisão do governo do Amazonas de deixar tudo, eu disse tudo, na mão da organização social que veio de Goiás a agir para assumir a unidade de gestão em saúde, para assumir o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, um hospital de referência aqui no nosso estado. Nós estamos desde a última segunda-feira acompanhando de perto essa mudança repentina dos profissionais que atuavam ali na unidade. A gente vai ouvir agora o relato do médico ortopedista Sérgio Luiz. Ele trabalhou no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto por mais de 20 anos e ele afirma que os corredores da unidade seguem lotados pela precariedade que já se arrasta há longos anos. Tudo bem? Me chamo Sérgio Luiz, sou ortopedista, trabalho no 28 de agosto há mais de 20 anos. Acabei de ouvir aqui um vídeo do governador Wilson Lima, onde ele fala que parece que tem gente que quer que os pacientes fiquem 20 dias internados no hospital, que quer que os corredores permaneçam cheios. Ou seja, isso é uma tremenda uma falácia, até porque os corredores estão lotados do 28 de agosto, não só unicamente com os pacientes da ortopedia, não. Lá existe 6 tipos de especialização de emergência. É ortopedia, é cirurgia, é vascular, é uro, outras especialidades, ou seja, a clínica médica, ou seja, esses pacientes que estão no corredor não são unicamente por causa da ortopedia, não. E outra coisa, o centro cirúrgico nosso são 6 salas de cirurgia com 7 leitos de RPA, ou seja, uma rodada da sala já é suficiente para lotar o centro cirúrgico. Então o que ele está falando não condiz com a realidade. Nós tínhamos 120 pacientes internados lá, fazendo 6 cirurgias ortopédicas por dia, 6, mas tem a cirurgia da vascular, tem cirurgia da cirurgia geral, tem da uro, tem outras especialidades que operam junto com a gente lá também. Então, em todas elas, sem exceção, todos os dias fica um colega esperando sala para operar, porque tem a sala tão lotada. Então, o que ele está falando não condiz com a realidade. Se você diminuir de 120 para 36 leitos do hospital e ele quer ajudar a população, de que maneira que ele quer ajudar? Eu gostaria que ele explicasse claramente como que ele quer ajudar a população, que nessas condições não está ajudando a população, muito pelo contrário. Chega lá no 28, tá cheio de repórter lá e fotógrafo tirando fotografia de cirurgia, de 1 ou 2 cirurgias para postar em redes sociais para dizer que as coisas estão todas normais. E não tá normal no 28 de agosto. Não tá normal, tá longe da normalidade. O 28 de agosto é um hospital que atende Manaus e todo o interior. 18 horas. Então, né, Nathalie, o Sérgio, o doutor realmente mostrou qual é a realidade, qual é a situação que vive a nossa saúde hoje, principalmente nesses 2 hospitais aí. A situação, a real, é uma situação bastante precária e deixando muito a desejar. E a pergunta que fica é: até quando a nossa população, nós vamos continuar vivendo dessa forma, vivendo
esse momento triste na saúde. 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Professores e pedagogos de Manaus decidem entrar com ação para que a justiça obrigue o governo do estado a pagar os precatórios do Fundef. A gente está falando do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e também de valorização do magistério, que foi substituído aí pelo famoso Fundeb. Natália, olha só, os educadores associados ao Asprom Sindical vão aguardar até o dia 20 deste mês. Caso o benefício não seja rateado entre os trabalhadores da educação, eles vão judicializar a SEDUC. O Sintean, também outra entidade que acaba aí representando a categoria, porém em todo o Amazonas, já tem uma ação na Justiça do Estado desde junho deste ano com esse mesmo objetivo. Essa ação, Carlão, ela está aguardando apenas ser julgada. Todos os detalhes sobre esse assunto a gente vai conferir agora na reportagem de Odinei Araújo. As sobras do Fundef, pela qual os educadores lutam agora, são recursos do fundo que não foram utilizados na época e nem foram repassados aos profissionais da educação, conforme determina a lei. Na época em que se descobriu a existência desses valores, o governo determinou o pagamento em 3 parcelas. A primeira foi paga em 2022, a segunda em 2023 e a terceira deveria ter sido paga em março desse ano, mas embora o dinheiro tenha sido repassado ao Estado, a parcela não foi quitada. Na Assembleia Geral realizada ontem pelo Asprom Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, os trabalhadores decidiram continuar a luta pelo pagamento da terceira parcela do precatório do Fundef da SEDUC e a Secretaria de Educação do Amazonas. Segundo o coordenador jurídico do Asprom Sindical, Lambert Melo, a categoria decidiu aguardar até sexta-feira, dia 20 de dezembro, data limite para o pagamento do precatório. Infelizmente, nós já ouvimos do governador Wilson Lima, que é o governador aqui do estado, que ele não pretende fazer o pagamento dessa terceira parcela do precatório do Fundef, porque pretende ele seguir uma orientação do Ministério Público Federal, que é uma orientação, a nosso ver, esdrúxula, porque se coloca de confronto com uma lei superior, que é uma emenda constitucional. Após o dia 20, caso o governo do estado não pague os precatórios do Fundef, o Asprom Sindical vai entrar com um mandado de segurança na Justiça, exigindo o pagamento imediato. De acordo com a entidade, também foi aprovado para o dia 20 um ato público pelo pagamento em frente à sede do governo, na Compensa, às 9h30 da manhã. Um dos objetivos do ato também é que o governador receba o sindicato em uma reunião para explicar por que ainda não pagou e quando pretende pagar o precatório. A terceira parcela do precatório do Fundef da SEDUC é destinada a servidores ativos, aposentados e herdeiros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h20 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta quarta-feira no ar. Mais uma edição do 18 horas para você. Mix. O Amazonas registrou o pior índice de leitura da região norte, com apenas 40%. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada nesta quarta-feira, somente 40% dos entrevistados afirmam ter lido algum livro nos 3 meses anteriores, Nathalie, olha aí. Carlão, é preocupante. Teve gente aí que disse que nunca leu um livro na vida. E esse índice aí lidera principalmente aqui na nossa região, infelizmente. A pesquisa é uma iniciativa aí do Instituto ProLivro, que contou com uma parceria da Fundação Itaú e também com a Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais da Câmara Brasileira de Livros e também do Sindicato Nacional de Editores. Esse levantamento também foi feito pelo Instituto de Inteligência, Pesquisa e Consultoria. Olha só, Natália, além disso, a pesquisa revelou uma queda significativa no número de leitores na região norte, com a proporção de entrevistados que leem caindo
de 63% para 48% entre 2019 e 2024. Foi uma redução significativa de 15 pontos percentuais em apenas 5 anos, de 63% caiu para 48%. Esse levantamento foi realizado ainda no dia 30 de abril, iniciou no dia 30 de abril, mas foi até o dia 31 de julho. Foram ouvidas pessoas de norte a sul do Brasil, mais de 5.504 brasileiros de 208 municípios foram entrevistados. Agora, Carlão, Sim. sabe qual que é o livro mais lido pelos brasileiros? A Bíblia Sagrada. E aí, seguido aí dos livros impressos, e em último lugar ficaram ali os livros digitais. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, o Polo Industrial de Manaus está fechando 2024 com chave de ouro. O faturamento deve bater recorde histórico de 202,6 bilhões. É um crescimento aí significativo de 16,8% em relação ao ano passado, hein, Nathalie? O faturamento chega a quase 38 bilhões e os empregos diretos também superaram a média aí de 123 mil postos esse ano. Olha só, mesmo enfrentando desafios com as secas que afetaram e muito, a logística no Amazonas, o setor mostrou força e superação, graças aí a medidas como a dragagem, por exemplo. A dragagem dos rios é importante. A instalação de terminais temporários lá em Itacoatiara ajudou muito. O repórter André Meileres está trazendo aí os detalhes pra gente nesse momento desse balanço positivo e bom, que reforça a importância da Zona Franca para a economia local e nacional. André Meireles, boa noite para você, meu querido. Tudo bem? Muito boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite aos ouvintes aqui da Rádio Mix. Olha, o resultado foi positivo aí para a economia do estado e de todo o país, porque neste ano, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que é a FEAM, o Antônio Silva, ele disse que o Amazonas e a Zona Franca de Manaus registraram esse bom desempenho econômico, mesmo aí enfrentando todos os problemas deste ano com a seca severa, que de uma forma ou outra prejudicou o crescimento, mesmo com as medidas preventivas para evitar aí o colapso nesse abastecimento. Inclusive, Nathalie, Carlão, sobre esse assunto de que as medidas preventivas foram fundamentais também para esse crescimento do Polo Industrial de Manaus, que é o PIM. Eu conversei agora há pouco com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a SEDECT, o secretário Serafim Correia, que falou aí sobre, disponibilizou os dados, até então desse ano, durante aí essa seca histórica. O Estado ele importou 12,3 bilhões de dólares nos primeiros 9 meses deste ano, quase alcançando o total registrado em todo o ano passado, que foi de 12,6 bilhões de dólares. E apesar dessa seca deste ano, o fluxo de importações se manteve, conforme então fez aí essa análise pra gente o secretário da SEDECT, de acordo com ele, Serafim Correia. Mesmo diante desses desafios que foram impostos pela essa estiagem, que afeta ainda a região, a economia conseguiu manter o fluxo de insumos essenciais que beneficiaram então a Zona Franca de Manaus e o comércio local, o que ajudou também nesse crescimento do PIM. Vamos acompanhar a fala do Serafim Correia. Sem dúvida que foram os portos provisórios em Itacoatiara, montados pelos 2 operadores portuários, Chibatão e Super Terminais, tem tudo a ver com o faturamento recorde do distrito, que se não tem feita essa alteração logística, nós não teríamos abastecimento, não teríamos componentes. Portanto, foi uma vitória da iniciativa privada e também do poder público, que apoiou todas as medidas necessárias para que isso acontecesse. 18 horas. Acompanhamos aí a fala do secretário da SEDECT, Serafim Correia, A gente está falando da expectativa que o Polo Industrial de Manaus, o PIM, deve fechar o ano com faturamento recorde aí de 202,6 bilhões de reais neste ano, segundo a estimativa da FEAM. Caso isso se confirme, o valor vai representar um crescimento de 15,3% sobre o faturamento do ano passado. Essa estimativa aponta que o faturamento em dólar deve atingir cerca de 35
7,715 bilhões, um aumento de 6,98%, isso comparando com o ano anterior. Já os empregos gerados devem superar os 123 mil postos de média mensal, o que representa também crescimento. Esse crescimento é 7,77% da mão de obra neste ano. Essa projeção também leva em conta as altas acumuladas em setembro, que foi aí de 151 bilhões de reais, e em outubro, quando se somou 170 bilhões de reais nos primeiros meses desse ano. A gente também fala que tudo isso foi em meio a uma seca severa que aconteceu aqui no estado do Amazonas, que inclusive em mais de 120 anos se tornou aí, né, a maior seca de todos os tempos, né? Essa seca de 2024 no Amazonas, que foi considerada a pior da história em termos de impactos econômicos e sociais, trouxe aí prejuízos públicos e privados, que em 2023 totalizou aí cerca de 472 milhões de reais, só que nesse ano aí, com esse recorde dessa seca histórica, ultrapassou os 620 milhões de reais. Eu também conversei agora há pouco com o economista Marcelo Pereira, ali da Suframa, que também falou pra gente sobre essa situação e confirmou que esse aumento no PIN, né, esse aumento recorde de faturamento, também está associado ao planejamento que foi feito aí para enfrentar essa seca severa. Vamos acompanhar. Nós tivemos esse ano, assim como tivemos no ano passado, uma grande estiagem. Mas, diferentemente do ano passado, esse ano o Amazonas, as lideranças econômicas, empresariais e o próprio Estado, do governo do Estado do Amazonas e as demais instituições envolvidas, do governo federal também, tomaram medidas paliativas, e os impactos da estiagem foram menos sentidos do que do ano passado. Isso demonstra que o planejamento funcionou, né? Poderíamos ter reveses dentro da nossa economia e não tivemos por conta deste planejamento, que foram iniciativas tanto do setor privado quanto do setor público. 18 horas. Tá, então, Nathalie e Carlão, a gente conferiu a fala do economista Marcelo Pereira, da Suframa. Olha a expectativa, a gente tá falando dessa expectativa, né, do PIN, que é o Polo Industrial de Manaus, que daqui a pouco deve fechar o ano com esse faturamento, que foi um faturamento recorde de 2,6 bilhões de reais só esse ano aí, segundo a estimativa da FIEAN. Nathalie e Carlão. Beleza, André, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 horas, 6h28, e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a situação da Amazonas Energia, ela continua simplesmente sem solução. O Grupo Oliveira, atual controlador da Amazonas Energia, pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mais 60 dias para finalizar aí a transferência do controle da concessionária para a Âmbar Energia do Grupo JIF, Nathalie. O prazo inicial para essa transação, Carlão, já foi prorrogado. Venceria em dezembro, mas a empresa justificou a nova solicitação. A justificativa que eles apresentaram é que precisa ser feito alguns ajustes nesse processo, Carlos. Olha só, esse atraso, Nathalie, ouvintes, ocorre em meio a uma série de questionamentos sobre a legalidade e também a transparência da venda. A ANEEL já alertou, inclusive, que a negociação só será concluída se todas as pendências forem regularizadas, incluindo a comprovação de que o contrato foi assinado dentro do prazo exigido por lei. A compra da Amazonas Energia pela Âmbar Energia envolve uma série de implicações financeiras e também operacionais, além de impacto direto na prestação de serviços aos consumidores do nosso estado. Bom, enquanto isso, a população do Amazonas, ela segue preocupada, é claro, com a qualidade do fornecimento de energia, que historicamente já enfrenta aí falhas e tarifas bastante caras significativas. A demora na conclusão da transação reforça as dúvidas sobre a capacidade das empresas envolvidas em atender às necessidades do Estado, que depende de uma gestão eficiente, é claro, para superar os desafios do setor energético, que com certeza aqui, principalmente no nosso estado, não são nada fáceis. 18 horas. Olha só, representantes da indústria do Amazonas
Amazonas e entidades ligadas ao setor comemoram a aprovação da regulamentação da reforma tributária, agora na Câmara dos Deputados, com todos os benefícios da Zona Franca de Manaus aprovados. Olha só que bom, né? Notícia boa demais, Carlão. Esse projeto foi aprovado em julho pela Câmara dos Deputados e desde então aguardava a deliberação do Senado, que aconteceu no dia 12 deste mês. Como os senadores mudaram o texto, foi necessária uma nova análise dos deputados. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos conferir os detalhes com a repórter Odiné Araújo. 2024 está chegando ao fim com saldo positivo para a indústria no Amazonas. Além de faturamento recorde, os empresários do Polo Industrial de Manaus também comemoram a aprovação do texto principal da regulamentação da reforma tributária, com todos os benefícios mantidos na Zona Franca de Manaus. O presidente executivo do CIEAM, Centro das Indústrias do Amazonas, Lúcio Flávio de Oliveira, acompanhou a votação diretamente na Câmara dos Deputados ontem e comemorou a preservação da Zona Franca de Manaus. Hoje é um dia histórico, é um dia de vitória, depois do árduo trabalho realizado no Senado, pelo senador Eduardo Braga, senador Omar, a aprovação do relatório, com ajustes necessários para garantir a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. O texto é aprovado na íntegra na Câmara Federal, então todos os deputados do Amazonas também estão de parabéns e nós agradecemos a todos. Hoje existe o resultado que garante a segurança jurídica para os investimentos que vão continuar sendo realizados e também garante a geração de emprego e renda no Amazonas. É um dia importante, é um dia de vitória, é um dia que o Amazonas tem que comemorar e é uma hora que mostrou e comprovou que a união é importante para que se consiga não só defender a Zona Franca de Manaus, mas manter e desenvolver o Amazonas. Os deputados decidiram manter a redução de alíquota do CBS e a ampliação do prazo para créditos tributários. Também foi reincluída a taxação de refrigerantes com o imposto seletivo aprovado pela Câmara, mas rejeitado pelo Senado. Para o vice-presidente da FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, Nelson Azevedo, manter todas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus dá segurança para que novas empresas se instalem aqui e ainda garante a preservação da Amazônia. Vamos mostrar para o Brasil inteiro que a nossa Zona Franca de Manaus, ela não está apenas aliada, concatenada com a parte da indústria, mas ela representa a preservação e a conservação da nossa floresta, ou seja, a parte ambiental tem muito a ver com a nossa Zona Franca de Manaus. O presidente executivo da Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Jorge Nascimento Júnior, ressalta que a reforma tributária, além de ser um marco histórico para o Brasil, representa um passo decisivo para modernizar, simplificar e tornar ainda mais eficiente o sistema tributário. A reforma também, segundo Jorge Nascimento, da Eletros, cria um ambiente mais favorável para os investimentos, estimula a competitividade das empresas, promove a geração de empregos e fortalece o mercado nacional. E tem um detalhe ainda mais relevante que diz respeito à Zona Franca de Manaus. Ela corrige distorções regionais. Ela garante o maior equilíbrio econômico entre os estados e fortalece o desenvolvimento sustentável. Os bilhões de investimentos privados e os mais de 500 mil empregos diretos e indiretos que o Polo Industrial de Manaus gera, eles estão assegurados e garantidos. Então, temos que ser gratos à bancada federal do estado do Amazonas, onde tem o destaque aí do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga, né? A bancada de deputados federais também. Eles foram muito felizes, foram muito atuantes e inteligentes na defesa técnica e na articulação política. Em síntese, a reforma tributária traz vantagens no que diz respeito à simplificação de impostos e redução da burocracia. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Odiné Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h35. Você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos falar de política, hein? Direto dos bastidores da política, inclusive política amazonense com Cíntia Blink. Política. Alô, Cíntia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Olha só, Cíntia, a diplomação de ontem rendeu comentários. Diplomação, né? Prefeito, vereadores e tal, nas redes sociais por conta de algumas quebras de protocolo, é isso? O que aconteceu? Quem quebrou o que lá, Cíntia? Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, ontem rolou a diplomação, eu tava lá. E é uma cerimônia, apesar de que é um momento que finaliza a eleição, né? Quem venceu recebe o diploma e aí sim tá apto a tomar posse no dia 1º de janeiro. Mas, apesar de ter essa característica de solenidade, de ser algo que tem que acontecer, tem que ter esse documento, a verdade é que abre espaço para um pouco de quebra de protocolo, sim. Como, por exemplo, o vereador eleito Aldenor Lima, que é marido da deputada estadual Joana Dark, ele entrou com um cachorrinho nos braços, né, na hora de ser diplomado. Isso. Pet. E aí, um pet. E ele tem essa coisa, né, da causa animal, então entrou com um cachorro. Em teoria, não era possível fazer isso, mas entrou ali com o cachorro. O Dione Carvalho, ele entrou com o escudo de Capitão América. A primeira vez que ele recebeu o diploma, que foi a primeira vez que ele foi eleito, ele tinha entrado com o escudo e rolado num tapete, porque na época chamava cada um vereador e aí eles tinham seu momento ali. Dessa vez não fizeram assim, não sei se pensando no Dione, mas Dione deu um jeito de entrar com o escudo de Capitão América e na hora de receber o diploma ele ajoelhou com um dos joelhos, tipo um herói faz, aquele movimento, aquela pose lá, aquela pose. Ele fez isso foi parar nas redes sociais. Resultado, muita gente comentando, falando, a gente não tinha outra opção, não. Enfim, eram comentários nesse sentido. Nada bons, né? Não muito bons, não tão positivos, mas eram comentários que foi o assunto da diplomação, na verdade, foram essas cenas aí de quebra de protocolo. A gente também teve o Rodrigo Guedes, que é vereador reeleito também, e ele colocou uma foto do pai. O pai dele faleceu na primeira vez que ele foi eleito vereador. O pai estava lá presente, participou. A família pode participar desse momento também. Só que o pai morreu durante a pandemia. E aí ele pegou uma foto do pai e mostrou. Esse não foi tão falado, mas também foi uma quebra de protocolo, por isso incluí aqui. O próprio prefeito Davi Almeida, quando ele foi receber o diploma, ele não foi sozinho. Ele levou a neta dele, Helena, filha da Ariel, que é filha de Davi Almeida, no colo. Isso também foi visto, assim, também foi visto como uma quebra de protocolo, mas ao mesmo tempo não foi tão comentada. Mais comentado mesmo foi a história do cachorro, mas principalmente o Capitão América, que fica na memória desde a primeira vez. Na verdade, como teve a primeira vez que ele rolou no tapete e tudo bizarro, mais, né? Todo mundo ficou assim, e agora? O que será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer igual e tudo mais? Só que a gente não contava com a mudança do cerimonial, de ser mais de um vereador por vez. Isso deixou tudo mais acelerado, mas também não deixou muito espaço para, por exemplo, ele rolar no chão e tudo mais. Ainda assim, ele deu o jeito de criar ali um jeito de Dione Carvalho. Olha aí, fica a possibilidade dele vir com outro personagem aí, né, Carlão? Não dá ideia, né, Carlão? Não dá ideia. Blink, e o vereador reeleito Davi Reis fugiu da pergunta sobre a presidência da Câmara, é isso? Porque durante a diplomação eles têm que ir, porque é algo que, se não pegar o diploma, você não pode tomar posse. Né? Exatamente, é um documento, tá? Passa a valer que você foi eleito a partir do diploma. Então, Davi Reis foi lá. E jornalista que é jornalista, né, não vai perder a oportunidade de perguntar, e a gente já quer saber de 2025. E aí, você vai ser o presidente? Não vai ser? Como é que é? Né? Ele fugiu, ele falou o seguinte: vamos deixar isso para janeiro, como se janeiro estivesse muito longe, né? Daqui umas semanas a gente tá em janeiro. Mas a verdade é que nos bastidores se fala que já tá tudo certo para ser Davi Reis, sim.
que já conta aí com coisa de 30 votos, e 30 votos é mais que o suficiente para ele eleger, e não tem um nome para concorrer com Davi Reis, para fazer frente ali, como foi a época em que Caio André fez frente a Elan Alencar, isso, que é o vereador que seria apoiado por Davi Almeida na época. Mas agora volta a time Davi Almeida com tudo, porque Davi foi reeleito. Então agora a Câmara toma aí de volta esse protagonismo junto ao prefeito Davi Almeida, que antes estava um pouco estremecida essa relação. Agora tudo aponta para uma Câmara e prefeitura juntas, caminhando juntas aí. Legal, olha só, 2026, eleições, promete algumas figuras novas e também figuras do baú voltando para as urnas? Pois é, vocês me perguntam bastidores, tenho bastidores porque as confraternizações tem muita gente falando muita coisa, e aí tem gente de dentro dos lugares e chegou que há a possibilidade, claro que aqui a gente está trabalhando com suposições, porque ainda tem tempo para 2026, mas fala-se sim do nome de Arthur Neto, por exemplo, para enfrentar 2026, cargo de deputado estadual. Boa. E acho que a chance é alta, né? Esse é o nome. E outro nome que estão falando é da primeira-dama do município, Isabelle Almeida, para deputada federal. Como eu disse, é uma especulação, tá rolando aí nas confraternizações que isso pode vir a acontecer. Esses nomes vêm de dentro de lugares que são pessoas que podem falar sobre isso, e a gente traz para você porque tá rolando, mas ainda tá distante, pode ser que até esteja se falando sim, mas até lá não concretize. Na política tudo é possível, tudo né, é possível, até porque o tempo para 2026 é muito longo, mas por hora há esse bochicho por aí sim. Beleza, fechou? Fechou, trago mais informação pra você amanhã. Valeu, Cíntia Blink nos bastidores da política, 6h42 agora. 18 horas. Nathalie Moraes. E daqui a pouquinho, no 18 horas, mais de 6 mil produtos irregulares foram apreendidos aqui na nossa capital durante a Operação Natal Seguro. Essa operação foi coordenada pelo IPEM. É isso que você vai conferir aqui no 18 horas em instantes. Agora são 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã é quinta-feira. Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, a previsão do tempo para essa quinta-feira é de sol com muitas nuvens e um período chuvoso durante a tarde. Já à noite, essa chuva pode parar, mas durante a madrugada pode ter chuva assim com trovoadas. A máxima fica na casa dos 29 graus e a mínima de 24 graus. Mix. Olha, o Rio Negro segue em recuperação, mas ainda está abaixo do nível normal em Manaus. De acordo com o Porto de Manaus, o nível do rio está a 16,06 metros. Nas últimas 24 horas, o rio encheu mais de 14 centímetros em Manaus. 18 horas. Nathalie, nós temos alguma atualização? Temos sim, Carlão. Eu tenho uma atualização para fazer para os nossos ouvintes. Você lembra do assalto que foi registrado, Carlão, no último sábado, dentro de um shopping center, né? No shopping Manauara, na zona centro-sul aqui da nossa capital. Mais um envolvido desse assalto à mão armada dentro do shopping foi identificado e localizado pela polícia aqui do Amazonas. Os policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações e também dos grupos especiais de polícia receberam a informação de que um dos envolvidos no assalto ao shopping, identificado como Cláudio Vitor Silveira, de 22 anos, estava escondido em uma casa no ramal do Pau Rosa, na BR-174, na zona rural aqui da nossa capital. Cláudio, que era natural do Rio de Janeiro, ao avistar a polícia, sabe o que ele
fez, Carlão? Ele acabou atirando contra os policiais militares. A equipe revidou e, é claro, o Cláudio acabou levando a pior. Depois de trocar tiros com a polícia militar, esse homem, ele foi levado para a UPA Campos Sales, mas ele não resistiu e o corpo dele foi removido aí pelo Instituto Médico Legal. Agora, a polícia segue investigando para tentar prender os outros envolvidos no assalto ao shopping na zona centro-sul aqui na nossa capital, registrado no último sábado. Se você, nosso ouvinte, tiver qualquer informação que possa levar a polícia a identificar qualquer um dos suspeitos, você pode denunciar através do 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Agora 6h45, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Entrevista do dia. Olhem, os aprovados no concurso da Segurança Pública, principalmente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, realizado no ano de 2021, fizeram na manhã desta sexta-feira um novo protesto para cobrar o governo do Amazonas pela nomeação imediata dos candidatos. Já fazem aí 4 anos, né? Já verdade, Carlão, foi na manhã dessa quarta-feira, né? Esse ato foi para reivindicar as novas convocações dos aprovados, que engloba, né, todos os órgãos pertencentes ali da segurança pública, em especial a Polícia Militar do nosso estado. Os números são em relação principalmente ao déficit efetivo atual da Polícia Militar. Por lei, nós deveríamos ter mais de 15 mil militares atuando aqui no Amazonas. Mas a gente sabe que essa é uma realidade bem distante. Isso porque esses dados era quando a gente tinha uma população de quase 3,5 milhões de habitantes, Carlão. É verdade, hoje, 2024, nós temos 4,28 milhões de habitantes, aí que é um aumento de pouco mais de 800 mil pessoas. O efetivo policial militar atualmente é de apenas 8.645 militares. Então, nós temos aí um déficit muito claro de mais de 6 mil militares nas ruas. Isso se levarmos em consideração uma lei que foi feita em 2012. Esse déficit é muito maior, fazendo aí um comparativo entre os anos, população e efetivo. Ao vivo, nós vamos conversar com um dos líderes do movimento, que é um aprovado, né? Que é o Michel Gomes. Michel, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Carlão. Muito obrigado pelo espaço cedido aqui para os aprovados do concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Amazonas. E até agora nada, né? Nenhuma resposta. Como é que vocês estão? Qual é a situação atual dos aprovados? A situação atual é a que nos espanta muito a declaração que o governador deu hoje, que ele fala que ano que vem ele quer ofertar um concurso público para a Polícia Militar, sendo que assustadoramente, este concurso que foi feito em 21, ele gastou pouco mais de 12 milhões e 900 mil em contrato com a FGV. A Assembleia Legislativa fez um aumento de 3 vezes mais para 6 vezes mais o chamamento, ou seja, aumentou o número de aprovados para participar do certame das próximas etapas. E para esse aumento feito para a Leão, foi feito um aditivo junto à FGV de pouco mais de 2 milhões e 200 mil reais, ou seja, aí esse proveito que deveria ser dos aprovados não vai ser, porque o governador acabou de anunciar um novo concurso, ou seja, o espaço-tempo que o Amazonas ficou sem concurso de 2011 a 2021, que poderia ser aproveitado esse efetivo de aprovados, se nós formos analisar o estudo dentro do portal da transparência da própria Polícia Militar, temos uma média anual de 500 militares que se aposentam todos os anos. Se nós fizermos um estudo rápido, uma conta rápida, de 2011 a 21, foram mais de 5 mil militares que foram para a reserva e não teve a reposição desse efetivo. Essa seria a hora, por conta da declaração que o governador deu, que seria feita uma correção histórica junto ao efetivo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, e não está sendo feito.
Michel, hoje vocês tiveram, alguma resposta? Vocês foram recebidos pelas nossas autoridades? A gente sabe que a realidade aqui no Amazonas é que atualmente, além da gente ter um efetivo da Polícia Militar muito baixo, muitos dos militares estão afastados das suas funções, estão cedidos para as secretarias, o que agrava ainda mais a crise na saúde pública. Exatamente. Só para ter um dado rápido aqui, só para vocês terem uma noção aqui dos dados que foram colhidos ano passado. E não mudou nada desse efetivo, não mudou nada. E o governador simplesmente disse que mesmo após a formação de 1.000 militares, 1.000 novos soldados, ninguém vai para o interior. E o Ministério Público mesmo chegou a fazer uma recomendação em dizer que o efetivo da Polícia Militar no interior estava muito baixo. Só para vocês terem noção, vou citar um município aqui, aleatório, Boa Vista do Ramos, tem 3 militares para uma população de pouco mais de 24 mil habitantes. É um absurdo. É impossível combater a criminalidade com um efetivo desse. E a gente vem registrando, no interior do estado, cenas de barbárie e delegacias de portas fechadas, sem um efetivo de militares, cada vez vem virando mais comum esse tipo de situação. Você tem uma relação entre habitantes e guardas de segurança, assim, de cabeça ou não, né? De cabeça, em torno de média, um pouco mais de 500 habitantes para um policial. Cuidar. Isso a gente está falando de um território do Amazonas que tem tamanhos gigantescos, né? É como se fosse uma nação inteira dentro do Amazonas, e é impossível você tomar conta de segurança pública com um efetivo muito baixo. 3 é pouquíssimo, né? Não é insuficiente total. Agora, com a convocação de todos os aprovados, nós teríamos aí militares suficientes nas ruas para combater o crime organizado? Estou falando de Manaus, não é isso? Não, na verdade não, porque mesmo que chamando todos com a lei que é de 2012, que inclusive uma declaração do próprio deputado comandante Dan, que já foi comandante da Polícia Militar, que inclusive esta lei foi baseada com um pedido de aumento de efetivo por ele, quando na época era comandante. Ele fala que essa lei já caducou, era para ser feita uma lei nova, ampliando para que se fosse ajustado para a população atual do Amazonas. Se convocassem todos os aprovados hoje, que é o quase próximo de 3 mil aprovados no geral, somando com os 8.600, não chegava nem perto dos 15 mil. Então, é essa a deficiência. Acabamos de ver um assalto à luz do dia no principal shopping de Manaus, da capital. É inacreditável. Parece que nós estamos vivendo numa cidade de bang-bang. E está terminando em tragédia, né? Um já morreu aí, já situação complicada, realmente. Exatamente. Enfim. Michel, e aí eu queria que você, pra gente encerrar, o que vocês esperam? Você é representante de uma única comissão, mas existem, centenas de milhares de pessoas aprovadas que esperam aí por essa convocação, e enquanto isso, na outra ponta, a gente tem o quê? A população que vem ficando cada vez mais refém da criminalidade. Abandonada. Nós esperamos que o governo do estado do Amazonas haja com seriedade junto à população, principalmente, e junto com os aprovados, porque todos os meses ele dá uma declaração, né? Tenham parcimônia, há tempo, eles vão chamar, ou seja, cada semestre eles inventam uma desculpa para a população e para os aprovados, mas quem sofre, na verdade, na real, é o povo, é a população que precisa de segurança pública. Hoje nós temos uma polícia que infelizmente só chega depois. Nós não temos uma polícia preventiva nas ruas onde as pessoas possam se sentir seguras. E não é culpa dos policiais, é culpa do baixo efetivo da Polícia Militar, infelizmente, e do Corpo de Bombeiro. Para vocês terem noção, temos 200 alunos bombeiros, soldados, que não foram convocados também. A estiagem está aí, a população clama por isso. 430 aprovados da Polícia Civil que não foram chamados e já fizeram curso de formação. É um descaso gigantesco e não está só na conta do governador, está na conta dos deputados também. Acabaram de aprovar uma lei orçamentária do ano de 2025 que simplesmente não abordou a própria convocação dos aprovados dentro das vagas
que foi ofertada pelo governador do estado, que gastou, se a gente formos somar, quase 15 milhões com este concurso e não foi feito nada. Realmente. Obrigada, viu, Michel? A gente conversou aqui com o Michel Gomes, ele que é representante da comissão dos aprovados no concurso da Polícia Militar CFO-CR. A gente agradece sua participação, Michel, e fica aberto aqui o espaço para todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Boa sorte lá. 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente volta a falar agora da reforma tributária aprovada no Brasil. Mexe, inclusive, com a vida de todos nós brasileiros. É isso mesmo, Carlão. Na área da medicação, quase 400 tipos de remédios, por exemplo, terão 100% de isenção fiscal, o que deve reduzir o valor, principalmente nas drogarias. Já na mesa do consumidor, a reforma tributária vai ser verificada na cesta básica. Alimentos essenciais também serão livres de impostos. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. A aprovação da reforma tributária não está sendo comemorada apenas pela indústria. Os setores do comércio e de serviços também estão entusiasmados. De acordo com o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio no Amazonas, Aderso Frota, no começo da reforma o setor estava praticamente de fora. A aprovação da regulamentação da reforma tributária repercutiu de forma especial junto a empresários do setor de comércio e serviço. Os empresários festejaram de forma bem intensa toda essa aprovação, porque no começo da reforma tributária o comércio estava praticamente, o setor de comércio e serviço estava totalmente alijado da manutenção dos incentivos proporcionados pela Zona Franca de Manaus. Nós conseguimos reincluir o nosso tratamento fiscal, e isso realmente foi um momento em que nós tivemos algumas preocupações provindas de manifestações das federações da indústria de São Paulo, Rio de Janeiro e Iabim, que estavam protestando contra a Zona Franca sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. A reforma foca na simplificação dos impostos atuais, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, que deixarão de existir para dar lugar a apenas 3 impostos. Isso vai mexer no dia a dia dos consumidores. A cesta básica, por exemplo, vai ter isenção total de impostos sobre alimentos essenciais, como arroz, feijão, carnes, farinha, trigo, açúcar, macarrão, pão, margarina, entre outros. Outros itens, como biscoitos, castanhas e óleo de soja, terão uma redução de 60% na carga tributária. Já itens considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente vão ter acréscimos na carga tributária. É o caso de bebidas alcoólicas e açucaradas, veículos, apostas e loterias, entre outros. Já as armas e munições, que também entrariam nos itens de cobrança maior de impostos, exceto para as Forças Armadas, foram retirados do texto pela bancada bolsonarista. A reforma também prevê a devolução de tributos de serviços como água, luz, gás, entre outros, para famílias de baixa renda inscritas no CAD único e com renda mensal de até meio salário mínimo. A devolução será em forma de cashback a partir de 2027. Os medicamentos também terão redução de 100% de impostos em 383 itens. Os demais terão carga tributária reduzida em 60%. O mesmo vale para produtos de higiene pessoal, e planos de saúde também terão redução tributária. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha só, Real Madrid em campeão. Real Madrid garantiu mais um título para a sua coleção ao vencer o Pachuca por 3-0 na final da Copa Internacional. E foi fácil, hein? Nesta quarta-feira no estádio Lusail, em Doha, lá no Catar, Nathalie. Os gols foram marcados pelo Mbappé, Rodrigo, Vini Júnior, em uma atuação de gala do time espanhol, Carlão. Vini Júnior, que foi eleito o melhor jogador da competição, destacou aí a sua trajetória após a vitória e o prêmio. Em entrevista, o craque brasileiro celebrou aí a conquista e também o reconhecimento, lembrando os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira. Vim de baixo, batalhei muito e é incrível representar os brasileiros, mostrando que é possível vencer as adversidades, falou aí, afirmou, emocionado inclusive
inclusive o Vini. A vitória e o desempenho na Copa reforçam o protagonismo do Real Madrid e de seus jogadores, com o Vini Júnior consolidando o seu lugar como um dos maiores nomes do futebol mundial. O título é mais uma prova do domínio espanhol nas competições internacionais e da força do elenco, Carlão. Agora 6h59, nós vamos conferir os destaques do dia. 18 horas. Fernando Haddad disse que o projeto com a reforma e imposto de renda vai ser enviado ao Congresso Nacional somente em 2025. O governo quer ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para de R$5.000 a partir de 2026. Relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, pede que governos estaduais e prefeituras ampliem o cashback para as contas de água e esgoto. Barco da Marinha Indiana colide com um navio e deixa 13 pessoas mortas na costa da capital financeira da Índia, em Mumbai, nesta quarta-feira. Estados Unidos confirmam o primeiro caso grave da gripe aviária H5N1 em humano. Um paciente foi hospitalizado por infecção em Louisiana. Mix. 19 horas, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Agora o Amazonas já pode comemorar. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da regulamentação da reforma tributária com todos os incentivos da Zona Franca de Manaus. A comemoração deve ser de todos, inclui aí a atuação das lideranças políticas no Congresso Nacional. Junto com a garantia dos incentivos fiscais, vem aí a previsão da Federação das Indústrias de que o polo industrial de Manaus terá crescimento significativo no próximo ano. A previsão é de fechar o ano com faturamento recorde de 202,6 bilhões em 2024. É um crescimento de 15,3% sobre 2023. A geração de empregos deve superar os 123 mil postos média mensal. E tudo isso enfrentando aí as consequências das duas maiores vazantes já registradas. Agora é trabalhar e torcer para que 2025 seja um ano também de crescimento econômico para o Estado. 18 horas. 7h, Nathalie, boa noite. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.